Olá, eu sou a Cristiane Oliveira e hoje eu vou fazer a resenha do meu 12º livro, O Destravar da Inteligência Emocional. Você já ouviu falar desse livro? Pois é. A cada capítulo, o autor Pablo Marçal oferece assim, ferramentas para compreensão do segredo de uma vida plena. E ele nos convida a escalar as montanhas da nossa mente e a escalar assim os âmbitos físico, emocional e espiritual. E acrescenta que o fim é melhor do que o começo. Bom, se você está chegando por aqui pela primeira vez, eu te peço para você deixar sua curtida, me seguir, apertar o sininho para acompanhar todos os livros que eu vou ler ainda durante este ano. São 53 livros durante todo esse ano. Tá preparado para o livro de outro? Então, venha comigo. Bom, o Pablo sugere que você não se torne um obeso cerebral. E tudo que você aprender, você deve repassar para as outras pessoas. E ele informa que para cada hora de estudo, você precisa de 20 horas de prática. E Lao Tse já dizia, né, que fazer e não fazer não é saber. No primeiro capítulo, ele começa falando sobre autoconfiança. E se você não confiar em você, ninguém vai confiar, porque a sua mente é como terra fértil e os seus pensamentos são como semente, a sua vida é o resultado dessa plantação. E os seus pensamentos criam a sua realidade, que criam as suas emoções. E para alcançar um nível maior, você deve mudar sua postura, sua tonalidade de voz. Lembra da posição da Mulher Maravilha? Pois é. Aquela posição libera endorfina, que melhora o seu humor. E você deve fazer isso frequentemente, diariamente, até se tornar uma Mulher Maravilha. É simples, porém não é fácil. É simples porque qualquer idiota pode fazer. Mas não é fácil porque os idiotas não conseguem repetir todos os dias. Jamais desista. Se você perde dinheiro, perde pouco. Se você perde os princípios, perde muito. Mas se você desiste, você perde tudo. Você sabia que 85% das preocupações que tomam conta da sua mente nunca vão acontecer? Pois é, se acha que vai fugir para, sabe, não perceber o que está acontecendo, é muito fácil. Mas o seu cérebro é preguiçoso, não quer mudanças e sempre quer um caminho, sabe, de tranquilidade. E a procrastinação adia o seu conhecimento. Coloque a lente do conhecimento e pare de gastar energia perguntando, sabe, o porquê e o como. Direcione o seu cérebro para focar nas soluções e nos ganhos e nos aprendizados que você vai ter. Porque conhecimento é aprender e sabedoria é saber colocar esse conhecimento em prática. A nossa mente é como um músculo e, como qualquer músculo, precisa de treino para crescer e se desenvolver. Use-se o caos da vida para treinar e se desenvolver. E deixa de lado o medo e coloque o foco no que é preciso realizar. Saiba que tudo na vida é energia. E quando ela é compreendida no campo assim espiritual, nós temos a capacidade de entender as chaves da vida. Mas isso é algo que poucas pessoas realmente compreendem. Você sabia que a física quântica fala sobre forças do mundo invisível? Nós precisamos praticar o CCC, que significa captar, que é perceber e aprimorar essa energia. Converter, que é transformar interiormente. E depois canalizar, que é dedicar energia com total foco para transformar as nossas ações em resultados extraordinários e viver uma vida acima da média em todas as esferas. Aproveite qualquer tipo de sentimento e canalize toda a energia para produzir perguntas. Isso mesmo. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, tá? Você não está ainda
mas você já é quem nasceu para ser. É obrigatório que a nossa mente, os nossos pensamentos vejam as realizações antes das materializações. Você precisa compreender sobre o que Hebreus 11 fala sobre a fé. Vá lá, abra a Bíblia para saber o que fala. Para ter inteligência emocional, você precisa ter domínio próprio e precisa controlar os seus impulsos para não ser controlado por eles e ter a sua capacidade mental bloqueada. Porque quando você se depara diante de um problema, a melhor estratégia é buscar soluções. E cuidado com a língua, porque palavras e ações têm poder. Ter inteligência emocional é ser livre para escolher o próximo passo. Não se importe com o que os outros vão falar a seu respeito, isso não te define e não te diz respeito. Você é imagem e semelhança do Criador. Aceite conselho somente se a pessoa que o forneceu vai ter assim, um compromisso com o seu resultado. Quem decola se torna uma pessoa com domínio próprio e não se importa com o que os outros pensam a seu respeito, é problema deles. Você tem maior dominação em dominar os outros ou a si mesmo? Quando você não tem experiências com o Criador, a sua capacidade de domínio próprio é muito baixa. Atenção! Você sabe o que é empatia? O Pablo, ele exemplifica dizendo que você pode aprender mais com um bebê de 1 ano que quando assiste um outro cair, chora junto com a intenção de se compadecer e trazer conforto, do que com adultos que ao ver um amigo cair, tropeçar ou perder algo, dão risadas e ainda dizem, te avisei, eu te falei. Não é verdade? Pois é. Você passa por frustrações na sua vida? Você sabia que existem 2 tipos de frustração? Vou te contar. A interna, que acontece por complicações nas realizações pessoais, desejos, impulsos, necessidades, né? E na falta de confiança ou medo. E a externa, que envolve condições fora do controle do indivíduo, como, por exemplo, um obstáculo físico, uma tarefa difícil ou a sensação da perda de tempo. A frustração faz parte do caminho de quem quer crescer e de quem busca passar de fase. E a resiliência é uma ferramenta de resistência à frustração. A fé também é outra ferramenta para viver no fluxo da prosperidade, para deixar o rio fluir a partir de você. Avaliar como você é e saber como está a sua vida, para a maioria das pessoas é um processo difícil. Mesmo que a sua situação seja terrível, negar a realidade atual não vai fazê-la desaparecer. Agora, admitir as suas fragilidades é o começo de um novo caminho. Tenta ver os seus erros não como falhas, mas como assim oportunidades de aprendizados. Você sabia que o fracasso é uma escada para você subir? E você só precisa resolver os seus problemas ao invés de resolver o problema do mundo. Gaste o seu tempo resolvendo os seus problemas primeiro. Ele ensina algo para transformar nossa mentalidade de uma vez por todas. A ordem correta é, primeiro Deus, segundo você e depois o outro. Ele explica também a lei do ritmo hipnótico, mostrando com exemplos que nada mais é do que a fixação do hábito no seu último estágio. Assim, qualquer pensamento ou movimento físico, seja ele bom ou mal, né, que seja repetido mais de uma vez, automaticamente torna-se ritmo hipnótico. No livro, ele dá um exemplo quando você está aprendendo a dirigir, né? Você se concentra em cada parte e você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Agora, depois que aprende, fica automático. Ele então conclui que esse ritmo hipnótico faz com que a sua vida muitas vezes seja conduzida pela rotina de contas, dificuldades, de medo, que você se encontra num ritmo frenético, acelerado e que passa assim por lugares lindos e nem aprecia o caminho. Não vê as flores, o sol, os pássaros, a vida.
Isso acontece com a maioria das pessoas e os dados mostram que 98%, eu disse 98% da população vive assim, completamente alienada e dominada por 2% de pessoas que pensam e que comandam toda a Terra. Isso porque nós vivemos uma geração de fazedores de coisas em modo automático. E tem muita gente vivendo de forma limitada e moldada por padrões pré-estabelecidos, sem pensar racionalmente no preço pago por Jesus na cruz pela nossa liberdade. Nós precisamos ter intencionalidade em tudo que fizermos para sair do modo automático. Devemos ficar atentos ao perceber uma frequência automática, a gente tem que sair desse modo imediatamente e criar estratégias para isso. Você sabia que as suas emoções funcionam como uma bússola? Existem 3 tempos, que são o sentir, que é um processo intrapsíquico, e nós já nascemos programados. O expressar, que traduz as emoções em palavras, e o atuar, que manifesta as emoções sentidas através da nossa linguagem corporal. E segundo Eric Berne, que foi assim um psiquiatra, ele era canadense e criou o método da análise transacional, o nosso corpo age de acordo com a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Pablo escreve que para a gente ter controle da nossa vida, nós devemos dar nomes às nossas emoções. E após este reconhecimento do que a gente está sentindo, nós devemos pensar em qual decisão vamos tomar a partir desse sentimento. E a partir dessa decisão, devemos agir intencionalmente, de acordo com o resultado que nós queremos obter. Nós temos poder de mudar destinos. Pois é. Você sabia que a libertação emocional proporciona viver, crescer, transbordar, sabe, sem que ninguém te limite? A sua felicidade nunca poderá ser resultado do que os outros te oferecem. Não confunda o domínio próprio com o domínio próximo. Não pegue as rédeas da vida dos outros. Entenda que você é livre e as pessoas não podem colocar rédeas também em você. E nem impor a você os valores dela. Fica atento. É essencial se libertar da vida mediana e sair dos impostos limites, né, desse mundo que querem que você viva. Você sabia que muitas pessoas desistem das suas vidas por não saberem lidar com seus problemas? Isso é triste, mas é a realidade, principalmente agora na pandemia. E um conselho que o Pablo disse, quando você perceber que a agressividade está tomando conta da situação, da sua vida, da sua parte ou da parte do outro, a primeira coisa que você tem que fazer é parar, respirar e fazer perguntas para ter domínio próprio nesse momento de maior tensão. E é preciso exercitar isso. Pensa que essa prática é um ato de amor pela sua própria vida e poucos praticam. Tenta conversar com você mesmo sem dizer nenhuma palavra. Jesus praticava esse autodiálogo. Ele buscava dentro dele questionar, sabe, as condutas e as futuras ações. Modele Jesus. Agora, pare de pensar como cordeirinho, sabe? Porque o cordeiro já foi sacrificado. Agora você tem que ser um leão. Ser cordeirinho significa que você tem pouco domínio sobre as suas emoções, sendo frágil, sem forças, onde as pessoas mandam e desmandam em você, dentro da empresa onde você trabalha, na sua casa, sabe? Porque eles começaram a te enxergar como uma pessoa fraca, um cordeiro fácil para ser abatido. E isso está errado. Você nasceu para reinar, para ser forte e tocar o terror nessa terra. Pare de depender da opinião dos outros, muda essa mentalidade de prisioneiro. E começa a declarar as conquistas que você quer viver, entendeu? E a decisão de sair dessa prisão mental é só sua. Descubra o seu potencial, mudando a forma como você se enxerga e como tem feito você de um cordeiro ou um leão.
na jaula. Quando você identificar essas atitudes, você vai estar mais próximo de alcançar a inteligência suprema. Os mapas mentais ou cognitivos são aquelas que você faz através das suas crenças e dos valores vividos, da sua experiência. Cada pessoa expressa a sua visão de acordo com o que ela vivenciou e de acordo com os seus conhecimentos. E alguns códigos para aumentar o seu mapa de mundo são: não faça julgamento nas suas crenças limitantes. Não critique ninguém. E ao invés de fazer uma crítica, você pode dar sugestões. Seja elegante. Para alcançar a inteligência suprema, você precisa respeitar o mapa de mundo da outra pessoa que é diferente do seu. As pessoas concentram tanto a sua vida no destino que esquecem de aproveitar a estrada e assim permitem que seu coração fique enferrujado. E da mesma forma que o metal sofre um desgaste, uma deformação pelo ferrugem, a nossa alma pode estar ou ser destruída pelos ressentimentos. Nunca deixe de ser ridículo, infantil, divertido e espontâneo. Transborde na vida dos outros e reflita em atitudes que farão você criar e caminhar, ter novas ideias, novos caminhos. E quando isso se tornar uma verdade no seu interior, você terá, entendimento para conhecer a sua verdadeira identidade de filha, de filho amado do Pai, com todos os direitos adquiridos por herança. E aí, algo incrível vai acontecer. Você será luz para quem está nas trevas e sal para a vida de quem precisa. Está lá na palavra, né? Que vocês são luz e sal. Perceba que tudo é uma questão de treino, de mudança de hábito, até atingirmos um nível de inteligência emocional e se tornar um estilo de vida. Se você não está satisfeito com a vida que está levando assim, né? Troca de papel no filme da sua vida. Agora, não pega nem um papel de vítima, nem de herói, porque o de herói já foi. A sua autoralidade está carregada de identidade e propósito. Então, assuma o seu verdadeiro papel e seja quem você nasceu para ser. Lembre-se, não vale a pena falar de um jeito e se comportar de outro. Tem que ter um mínimo de coerência, né? Você é corpo, alma e espírito e tem 3 tipos de inteligência. Você já leu Daniel Goleman? Eu já. Ele diz o seguinte: haja rapidamente com as suas emoções. Ele fala sobre o QI, que é o intelectual, que é a capacidade de processar fórmulas, números, fatos, palavras. Lembra que a gente fazia o teste do coeficiente intelectual? Pois é, só existia esse. Depois ele entrou com o QE, que é o emocional, que é a capacidade de reconhecer e governar as emoções em si e nos outros, né? E como responde e reage às nossas crises pessoais e como é que a gente lida com as questões do meio em que vivemos. E depois surgiu o QS, que é o espiritual. Aí, isso assim vai expandir o nosso horizonte cerebral e vai nos fazer mais criativos e vai nos impulsionar a encontrar o significado relevante para a nossa vida. É o coeficiente, do caminho, é a inteligência existencial, o canal de sabedoria, no qual qualquer pessoa livre pode ter acesso a pensamentos apurados, ideias inovadoras, fazendo assim um alinhamento dessas 3 esferas existenciais, que é o corpo, a alma e o espírito. Não tem nada a ver com religião, tá? Mas com o propósito que determina o sentido para a sua vida. Para viver de forma plena, você precisa estar com os 3 coeficientes alinhados. E para isso acontecer, faça perguntas, sempre. Quando a neurolinguística fala sobre ressignificação, ela nos ensina que isso é mesmo que dá o mesmo significado aos bloqueios emocionais, a partir de uma mudança na sua visão e na sua memória. Quando nós passamos por bloqueios, experiências negativas, esses acontecimentos deixam
cicatrizes na nossa alma. E a dor só pode ser cicatrizada quando ela for vivida com sinceridade, sem negá-la. A ressignificação, que hoje todo mundo fala, ela opera como uma ponte, um escape para criar uma nova e saudável resposta ao que estava bloqueando a gente. É como assim, como se o bloqueio tivesse assim gravado num drive e ao acessá-lo nós temos a oportunidade de regravar em cima dele, entendeu? Jean-Paul Sartre, um dos maiores pensadores do século XX, filósofo, escritor e crítico francês, e ele também é conhecido como representante do existencialismo, ele disse a seguinte frase: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Uau, incrível, né? Para pensar, reflita sobre essa frase. A ressignificação, ela acontece em 4 passos e o Pablo explica-se muito bem sobre isso. Ele diz que a primeira parte você deve identificar o evento que você foi bloqueado e deve verbalizar esse acontecimento. A segunda parte você deve identificar quem estava presente naquela cena. A terceira parte, você deve relembrar o acontecimento, o fato, como é que foi, o que aconteceu. A quarta parte, você tem que criar um novo final para esse episódio. Um final feliz e liberar perdão para essa pessoa que estava naquele momento, que te feriu. Com certeza não será do dia para a noite que você vai desbloquear todas as suas crenças e traumas. Mas é fundamental aprender a dar um novo sentido às coisas. Isso é mais uma parte do seu processo. Aprenda a aceitar a situação e olhar por outro ângulo, de uma forma favorável, porque tudo está na sua mente. Que você possa ver a beleza e o potencial que carrega dentro de si. Que você permita se transformar a cada dia, descobrindo o sentido da sua existência e se aproximando mais da fonte. Agora, cuidado, né, com baixo índice de inteligência emocional que te leva a ser um sequestro emocional. Nesses momentos, apenas respire e responda a pergunta: como é que um sábio agiria nesse momento? O que Jesus faria se estivesse aqui? A repetição faz o cérebro criar várias conexões que te levarão a um conteúdo guardado. Quanto mais você usar e repetir, mais vai ganhar musculatura, notoriedade e acessibilidade. E o mesmo pode acontecer assim, com uma história, uma ideia, uma crença. No entanto, preste bem atenção no que você tem repetido. Se você fala sempre para sua mente que algo vai ser difícil, lógico que isso será difícil, né? Sabendo disso, então treine os seus pensamentos, porque são eles que determinam os seus resultados. A nossa memória se divide em 3 partes. Foi muito interessante isso quando eu li no livro. O registro, a mente recebe e faz assim uma seleção, transferindo essa informação que chega pelos sentidos. Aí vem a informação, que é a mensagem codificada. E ela é gravada permanente, ela fica numa pastinha. E a recordação são os arquivos históricos da memória, guardados, sabe, lá dentro da nossa mente. Assim como o nosso computador, o nosso cérebro possui um processador de informações, que também precisa ser inicializado para um melhor aproveitamento das nossas faculdades mentais e habilidades. Neste livro, o Pablo descreve o passo a passo do boot que ele faz todas as manhãs para manter assim, uma postura de agradecimento por tudo na vida. As provas mais desagradáveis da vida não definem você. Elas servem para te lapidar. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. E a felicidade, segundo ele, é permanente, enquanto a infelicidade é transitória. Ele quer que você entenda que a felicidade não tem nada a ver com o bem-estar e com a alegria que nós sentimos.
e muito menos com os períodos que passamos com sentimentos positivos. Decidir ser feliz é decidir, é querer viver uma vida de paz. E ser feliz é criar um amadurecimento na mente e evitar atitudes e pensamentos contra os propósitos e viver um ato de coragem. Se você confia em Deus e em você mesmo, você nunca se acovarda. Deixa de ser uma represa e comece a gerar valor na vida das pessoas. Ele conta no livro também uma coisa muito interessante. Com certeza você já ouviu a frase: o não eu já tenho, agora eu vou em busca do sim. Mas que bom que hoje é o dia que você vai acabar com mais essa mentira na sua vida. Porque a verdade é o contrário do que você está acostumado a ouvir. A verdade é: o sim eu já tenho, o não só quando eu quero, quando eu escolho. Olha que interessante isso, hein? A língua tem um grande poder. Com ela você pode abençoar ou amaldiçoar, encorajar ou desmotivar. Nós temos que ter cuidado com o nosso cérebro, porque ele recebe o comando das palavras que nós falamos. Para imaginar algo que nós precisamos, nós temos assim alguns passos. O primeiro deles é a mentalização, onde as imagens são construídas e reconhecidas pelo córtex frontal. Ao mentalizar, você está dando o primeiro passo rumo ao que deseja. A segunda atitude é a verbalização. Afinal, quando você diz que mentalizou, você está ensinando o seu cérebro a começar a crer que aquilo é real. O terceiro passo é escrever. Acredite, aquilo que não está escrito não tem valor legal e não existe. E o quarto e último passo é a visualização. Nesse ponto, é necessário compreender que a mentalização é diferente da mentalização, porque a mentalização é feita pelo córtex frontal e a visualização com o córtex pré-frontal, responsável pela própria experiência. Fé é acreditar no impossível. Logo, Jesus disse: pedi e recebereis. Por qual razão esse pedido de fé não está relacionada com a mentalização? Mentalize com fé e novas, condições neurais através do sim vão te levar à realização do seu propósito. E para terminar, uma coisa muito importante: você precisa ajustar a sua frequência para ouvir a voz de Deus. São os seus pensamentos e os seus sentimentos que te dizem imediatamente em que frequência você se encontra. Você atrai o que a sua frequência transmite. Além de ter pensamentos elevados, é preciso se blindar também das pessoas tóxicas na sua vida. Esse realmente é um livro que te ensina a hackear o seu cérebro. Foi muito interessante, valeu ter lido. Esse é o meu 12º livro desse ano. E eu terminando o mês de março, primeiro trimestre do ano, gente. Eu espero que você tenha curtido. Um beijo no seu coração e eu te espero na próxima semana para o 13º livro. Vem comigo, se inscreve aqui embaixo, aperta o sininho, deixa o seu like e o seu comentário, tá bom? Valeu! Compartilhe esse vídeo, leva para outras pessoas. Tchau, até a próxima. Valeu, obrigada.